Olá, meus queridos! Estamos de volta agora com Geometria Analítica. A gente vai dividir essa aula em dois módulos, tá? Hoje a gente inicia o módulo 1 de Geometria Analítica. É um cálculo bem importante para vocês, vai tratar da parte de gráficos, coeficientes angulares, cálculo de área também, quando você envolver a ideia de um plano R2, tá bom? Então é interessante você rever e sempre que for possível, dá uma parada no vídeo, tá bom? Grava esse material, vai na internet lá, dá uma olhadinha, assista nossas aulas também pela TV, tá bom? E sempre que possível, refaça os exercícios aqui, porque vai ser bem importante para você no Enem. Vamos nessa. A gente tem aqui, ó, a geometria analítica dividida em equação da reta, área do triângulo, ponto médio e distância entre dois pontos, para a gente começar. A gente tem a equação da reta e tem a ideia de equação geral e equação reduzida, tá bom? Esses tópicos serão divididos em módulo 1 e módulo 2. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que entender, a ideia do plano cartesiano. Ok, pessoal? É importante, professor, eu entender o plano cartesiano? Sim, porque o plano ele vai te dar uma noção bem clara da ideia de processamento de cálculos, né? Por exemplo, a gente tem aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e o nosso quarto quadrante, tá bom? Se a gente observar aqui, ó, o primeiro quadrante, ele vai admitir sempre valores de coordenadas x e y positivos, tá bom? Ou seja, se você observar aqui como exemplo, ó, 1 e 3, todos os elementos da coordenada são positivos. É isso que ele está dizendo para a gente aqui, tá bom? No segundo quadrante, o x vai ser negativo e o y vai ser positivo. Dá uma olhadinha no exemplo, x negativo e o y, tá vendo? Ó, o y positivo, tá bom? No terceiro quadrante, a gente vai ter todo mundo negativo, ou seja, não importa o ponto que você trabalhe, sempre vou ter valores para o eixo x, né, que é o eixo das abscissas, negativo, e o eixo das ordenadas também negativo, tá bom? Todo mundo negativo. Quarto e último quadrante, o x agora é positivo e o y é negativo. Se você observar aqui no exemplo da letra E, o x é positivo e os valores para y negativo, tá bom? Eixo das abscissas, professor, como é que isso acontece, gente? Eu vou dar um destaque para vocês perceberem aqui, ó, que nesse momento, quando eu penso na ideia de y é igual a zero, tá bom? Toda vez que o y for igual a zero, ele vai correr em cima desse cara aqui, ó. Quando o y é zero, os valores são para x, tá? Ou seja, ele vai correr em cima aqui. Não sei se dá para perceber na imagem. E quando você pensar em x igual a zero, você vai ter esse momento aqui, tá vendo? Por quê? Porque a reta, ela vai correr paralela ao eixo trabalhado, tá bom? Tudo bem? Então a gente define aqui as coordenadas de abscissa e ordenada, tá bom? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Nesse primeiro momento agora vai aparecer para vocês aqui a primeira fórmula, tá? Que é para cálculo de área de triângulos. Triângulos quaisquer. Ou seja, professor, quando é que eu vou trabalhar essas relações? Quando eu estiver trabalhando num plano R2, tá bom? Ou seja, num plano onde eu tenha a ideia do plano cartesiano XY, onde ele apresente, por exemplo, para a gente aqui, as coordenadas de x e y, tá? Toda vez que eu tenho essas coordenadas aqui, ó, vou chamar de ponto P, ela vai admitir coordenadas sempre na ordem x, y, e quando eu trabalho com pontos colineares, eu estou dizendo que esse determinante aqui, ó, ele é um valor, né, diferente de zero. Quando é que isso acontece, professor? Isso só acontece quando os pontos não pertencem à mesma reta, ou seja, eles vão formar um triângulo entre si, e um triângulo qualquer. Um triângulo A, B, C qualquer, tá bom? Vamos lá. Equação geral da reta, só para a gente lembrar, tá? Uma equação geral da reta, neste caso aqui, a gente vai chamar de equação geral da reta, tá bom? Bem, essa equação geral da reta, ela pode ser demonstrada assim, ó, em alguns momentos, onde P é o ponto onde toca a reta, né? E também quando ela for igual e quando ela for diferente, tá ok? Um exemplo aqui, ó, para a gente entender. Eu tenho aqui uma equação geral, onde os valores de A representa 1, B representa menos 3 e o C das coordenadas aqui representa 5, tá bom? Se eu for olhar para o exemplo de cima, eu vou ter o valor de A, o valor de B e o valor de C atribuídos nas equações aqui, tá bom? Onde o ponto P pertence à reta. Se ele pertence à reta, ele está dizendo que ao substituir aqui, esse cálculo vai dar zero, tá, gente? E um novo ponto P aqui de coordenada 2 menos 5 não pertence à reta, ou seja, esse valor vai ser diferente de zero. No primeiro caso, igual a zero, no segundo caso, diferente de zero. Só conceitos básicos aqui
para a gente definir a ideia de equação da reta. Equação reduzida. Como a gente viu anteriormente, a equação geral ela vem completinha igual a zero. A reduzida nada mais é do que uma função, só para a gente lembrar um pouquinho, que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? Função do primeiro grau, tá bom? Basicamente é isso que a gente vai entender. Onde o A é o coeficiente angular, a gente também viu em aulas anteriores, e o B é o coeficiente linear, tá bom, gente? O coeficiente angular da reta é numericamente igual a tangente. Ele teve uma aula bem específica, né? Onde eu disse que o A é igual a M e o M é igual a tangente. E tangente é coca. Por quê, professor? Porque é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Aulas anteriores aí para a gente estar revezando. É importante você estar revendo aulas anteriores. Vamos lá. Olhando para esse ponto aqui, é um resumão para a gente entender as funções, tá bom? Eu tenho aqui, ó, 3 funções lineares, tá bom? Professor, por que eu sei que a função é linear? Porque ambos os pontos passam pela origem das posições, tá bom? Então nós temos aqui uma função cujo coeficiente angular representa 3, ou seja, o único valor que multiplica x. Professor, como é que eu sei disso, professor? Lembra da lei de formação, ó, ax mais b, onde o a é coeficiente angular e o nosso b é o coeficiente linear, tá bom? Então nós temos coeficiente angular 3, no exemplo número 2 aqui a gente tem coeficiente angular 2 e no exemplo número 3 a gente tem coeficiente angular 1. Haja vista que todo valor multiplicado aqui, ó, ele não precisa aparecer, mas ele está ali, tá bom? Lembrando que a ideia do coeficiente angular, ela está ligada à ideia dos ângulos, tá? Então você tem ângulos aqui de projeção, a gente vai chamar de θ1, θ2, né? Esse grandão aqui, ó, a gente vai chamar de θ3, tá bom? Ok, pessoal? Então o ângulo, ou o coeficiente angular, é o ângulo de inclinação. Gente, outra dica, sempre esse ângulo é trabalhado no sentido anti-horário, tá bom? Pronto, a gente tem os ângulos aqui, você pode perceber, ó, que são ângulos de 71 graus, só para a gente ter uma noção deles, né? Uma de 63,43 e o menorzinho aqui de 45 graus, tá bom? Ok? Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Em todas as retas, né? Podemos afirmar que quando f de x é igual a zero, né? Para todas as 3 funções apresentadas acima. Ele está dizendo o seguinte, que a ideia do domínio aqui dela gera sempre uma equação da reta, tá bom? Bem, vamos lá, vamos seguir aqui e vamos agora pensar como é que seria isso representado de forma gráfica, tá bom? Olhando para essa função aqui, ó, o que o probleminha fez? Ele trouxe uma equação geral e a gente atribui valores, tá vendo? Ó? Quando o nosso x aqui, vamos pegar um ponto, a reta ficou um pouco fora do eixo aqui, deixa eu tentar arrumar ela aqui, tá bom? Imagina mais ou menos esse ponto aqui, ó, ou essa reta, né? Ou essa reta aqui, ó, ou essa reta, não importa qual reta, né? A gente vai atribuir coordenadas aqui, ó, e ele vai dar algumas relações para a gente. Claro que a equação da reta que vai dar corretamente a esse ponto aqui é essa reta aqui, ó, tá vendo a reta verdinha? Ou seja, toda a equação da reta ela projeta pontos, alguns pontos pertencem e outros não pertencem, tá bom? Uns são maiores e outros não são maiores, tá bom? Então a gente vai definir aqui através de probleminhas. Professor, como é que o Enem vai me cobrar essas coisas, né? Isso é importante, gente. O Enem vai te cobrar isso aqui em forma de problemas e os conceitos aqui eles são válidos. Por quê, professor? Porque eu preciso lembrar que a ideia do meu ângulo aqui sempre é no sentido anti-horário. Você vai lembrar que teu Azinho, que nada mais é do que o ângulo θ, né? E é também o ângulo de projeção da tangente, ele vai sempre atribuir valores no sentido anti-horário, tá bom? Vamos lá. Olha como é que ela fica aqui representada para a relação de coeficiente angular. Quando eu olho para o coeficiente angular, ele vai projetar exatamente isso aqui, ó. Eu vou reduzir isso aqui e vou chamar de cateto oposto, tá bom? E essa base aqui, ó, que é a variação de ΔX, essa parte de baixo aqui, eu vou chamar de ΔX, que também vai ser chamado de coeficiente angular. Então, se você pegar as relações que a gente vai chamar de variação ΔY e variação ΔX, eu vou obter a fórmula do coeficiente, tá vendo? Ó, o coeficiente nada mais é do que o y final menos o inicial, o x final menos o x inicial. Resumindo, o que eu tenho de fórmula para o coeficiente angular é essa aqui, ó. Esse probleminha, ele vai levar a gente a resolver algumas observações para cálculo para identificar o coeficiente angular, tá bem? Através da geometria analítica. É importante sempre você pegar esses pontos aí e treinar em casa, tá bom? Vamos lá, vamos a alguns problemas. A gente tem aqui, ó, encontre o coeficiente angular. Para isso, ele te dá 2 coordenadas, certo? Então, na resolução,
Eu vou obter aqui as coordenadas x, y, sempre nessa ordem, tá? X primeiro, y depois, ok? Eu vou trabalhar aqui, ó, o que a gente chama de determinante da matriz, tá bom? É uma maneira de você abordar esse cálculo. Então, você multiplica os valores, tá? Você multiplica os valores e vai obter isso aqui, ó. Ao multiplicar uma vez x, ó, aí depois você multiplica o zero, uma dica aí, tá? Toda vez que você multiplicar o zero, nem precisa aparecer isso aqui, ó. Então, a gente usa o método da borboleta aí, ó, 2 vezes y. Aí você começa a subir os valores, né? 0, deixa eu mudar a corzinha para ficar legal para vocês entenderem. Eu tenho aqui, ó, 0 vezes y. 0 vezes y. Lembrando que na diagonal secundária, para quem está estudando em casa aí, ó, na diagonal principal, os valores não mudam, são sempre positivos, né? Ou seja, quando eu falo sempre positivos, se der menos, continua menos, se der mais, continua mais, tá bom? Quando eu vou subindo aqui, que a gente chama de diagonal secundária, os valores passam a ser negativos. Olha como é que fica aí, ó. Deu 2 positivo, vem para cá, ó, na multiplicação, menos 2. Aqui dá 5 positivo, quando vem para cá, vem menos 5, tá bom? Quando você montar essa equação, você vai agrupar aqui a ideia dos semelhantes, né? Ou seja, 5, menos 5 mais... Deixa eu pegar aqui para ficar legal para vocês enxergarem. Pronto. Opa, FIFA o marca-texto aqui. Olha aqui, dá uma olhadinha. Quando eu tenho aqui, ó, menos 5 mais 1, ó, dá menos 4, agrupando os semelhantes, né? Eu tenho aqui, ó, 2y menos y, menos 0y, isso aqui não vai mudar nada, né? E eu tenho aqui, ó, o valor de menos 2, isso aqui dá 0, também vai embora, né? Vai sobrar apenas o menos 2. Nós temos uma equação geral da reta nesse momento, tá bom? Professor, mas eu quero saber qual é o coeficiente angular. Para a gente chegar no coeficiente angular, eu preciso chegar na forma reduzida, que é essa daqui, ó, ax mais b, pessoal. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho ax mais b. Se eu pegar esse 2 e dividir aqui, ó, por 4 e por 2, né, ou seja, usando o princípio da igualdade, que é o π, eu vou dividir ambos os lados ou ambos os membros por 2. Dividiu por 2, deu y. Dividiu 4 por 2, deu 2. E dividiu 2 por 2, deu 1. Se eu olhar direitinho, quem é meu coeficiente angular? Ó? O meu coeficiente angular sempre é aquele camaradinha que eu vou multiplicar pela variável x, tá vendo? Ó? Então, o a vale 2, e o 2 é chamado de coeficiente angular. Quem é o b, professor? B é chamado de coeficiente linear, e ele, para a gente, está aparecendo como número 1, tá bom? Então, nós temos o seguinte, ó. Veja o gráfico agora, vê como é que fica essa relação. Professor, esse é o gráfico da função? Sim, pessoal, é o gráfico da função. O que eu posso fazer para chegar nesse gráfico aqui? Ó? Eu posso simplesmente identificar o meu coeficiente, aplicar a formulazinha da tangente, né? Que é importante fazer isso. Como eu já tenho a ideia da tangente, eu posso simplesmente substituir os valores aqui e encontrar as coordenadas, tá bom? Encontrando as coordenadas, eu posso citar valores. Lembrando que para resolver um problema como esse, eu só preciso encontrar 2 coordenadas. A primeira eu já tenho, tá vendo? Ó? Que é a ideia do termo independente. Esse cara aqui, ó, é o valor de b, que é chamado de coeficiente linear. Se eu já tenho b, eu vou apenas pensar, eu posso esboçar esse gráfico, já que eu tenho uma das coordenadas, encontrando ou substituindo esses valores por qualquer número, tá bom? Em relação ao domínio, que é o x. Substituo em x e vou achar o y. Se eu substituir o x por 2 aqui, ó, na equação, eu vou obter f de 2 igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1 dá 5, ok? Olha a coordenada aqui, ó. Eu só preciso de 2 pontos para traçar uma reta, e aqui eu tenho o gráfico da minha função crescente, tá bom? Vamos ao Enem? A gente precisa entender como é que o Enem vai cobrar isso da gente, né? Professor, como é que o Enem vai cobrar isso da gente? Vamos lá, vamos aplicar direitinho agora todo o conceito que foi trabalhado até o momento, tá bom? Vem comigo. Enem 2022, olha aí, ó. A escala de temperatura de Lisle, vamos abreviar para D aqui, ó, inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph Nicolas Deslizes, a partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX a relação entre as temperaturas na escala Celsius e na escala D. Ela é representada no gráfico que passa pelos pontos A e B. Ele quer saber o seguinte, ó, qual a relação algébrica entre a temperatura e as escalas. Pessoal, para me resolver esse problema, eu vou pensar em 2 maneiras de resolução, tá? Uma delas é pensar que o nosso valor de B
já é 50, ok? Tudo bem? Professor, por que eu sei que é 50? Porque B é chamado de coeficiente angular, é o único ponto que toca o eixo Y. E o eixo Y representa aqui pra gente o valor em D. A outra maneira para achar o coeficiente angular, ó, que a gente já percebe claramente que ele vai dar um valor negativo, porque ele vai cortar os quadrantes pares, né? Ok? Vai cortar os quadrantes pares, que é, no caso aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro quadrante, ok? São os quadrantes pares. Opa, desculpa não, terceiro não, quarto quadrante. Quarto quadrante, ok? Então, como ele corta os quadrantes pares, já sei que o meu valor de tangente é negativo. Professor, por que você está procurando tangente? Porque, queridos, a gente vai lembrar que o A, que é o meu coeficiente angular, ele é igual à própria tangente do ângulo, né? Então, se eu olhar para cá, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo ele vai apontar para cá, certo? Nesse intervalo eu vou ter quanto? De 0 a 50, 50. De 0 a 100 aqui, ó, eu vou ter 100. Nesse caso aqui, ó, é o nosso ΔY, e nessa parte aqui de baixo, ó, que é onde está o 100, né, é chamado ΔX. Se eu substituir aqui, eu vou ter ΔY dividido por ΔX, ou seja, menos, porque é negativo, é uma função decrescente, eu vou ter 50 dividido por 100. Simplifica aqui, ó, divide todo mundo por 50, eu vou ter menos meio. Professor, ainda não sei como é que eu chego nesses valores aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui comigo. Primeiro, eu preciso identificar um segredinho aqui nesse cálculo. Eu vou lembrar que o Y representa a escala D, tá bom? Então, onde tem Y, eu vou colocar D. E aonde tem X, eu vou chamar de C de Celsius, tá bom? Que é o valor que corresponde ao eixo X. Vamos substituir agora? Eu tenho a minha função agora, ó, que eu acabei de montar lá na questão anterior, que é o Y igual a AX mais B. Nesse momento aqui, ó, os nossos valores de Y representam agora o D. O A, que é o coeficiente, é meio. De X, professor, quem é X, professor? X agora é Celsius, né? Vamos chamar de C, tá bom? Mais B, que é o termo independente. Olha ele aqui, ó. Olha o B aparecendo aqui, ó. A gente já viu que é chamado de o termo independente da função. O que eu faço agora? Eu vou trabalhar o meu MMC, tá bom? O MC de 2 em 1 é o próprio 2. Nessa relação aqui, ó, eu vou multiplicar, é uma maneira fácil de fazer isso, né? Sai multiplicando todo mundo por 2, ó. Fica a dica aí para você que vai fazer Enem, fazer de uma maneira mais rápida, né? Então eu vou ter 2D igual 2 vezes C dá 2C, menos 2C, divide por 2 vai dar menos C restante, ok? E 2 vezes 50 vai dar 100. Se eu montar isso aqui da forma que ele está pedindo, que é o D na frente, eu vou ter 2D, esse C que está negativo passa positivo, igual a 100. A alternativa correta aqui, ó, queridos, é a letra A, tá bom? Então, a alternativa correta, nesse probleminha, letra A. Então, com isso, a gente vai encerrando essa aula de Geometria Analítica, lembrando que é Geometria Analítica 1, a gente tem abordagens aí para Geometria Analítica 2, tá bom? E aguardo vocês no módulo 2.